Irmãos, eu quero compartilhar a segunda parte da mensagem que preguei ontem lá. Ontem eu falei sobre geração de Eli. E hoje eu quero falar aqui sobre a geração de Samuel. Recapitulando rapidamente, para quem não esteve lá ontem, eu disse ontem algumas características da geração Eli. Eli, você sabe que foi um sumo sacerdote e que teve uma chamada de Deus e uma promessa de Deus de que ele e a sua casa seriam perpetuamente sacerdote em Israel, que não faltaria sucessores na linhagem sacerdotal. Isto era uma promessa extraordinária para ele e para toda a sua descendência. Mas os irmãos devem lembrar que Eli quebrou princípios, transigiu com a palavra do Senhor, não valorizou o chamado, e por isso ele cometeu alguns erros graves que o desqualificou. Não só ele, como seus filhos sacerdotes, Ófni e Finéias. É bom os irmãos lembrar que tudo que está escrito não está por acaso. Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Grave isso. Coisas para serem evitadas e coisas para serem imitadas. A Bíblia não esconde falhas, erros, pecados de seus personagens. Isso tem um propósito: nos alertar, nos ensinar e dizer: eu não andarei por esse caminho. E outras coisas preciosas, maravilhosas na vida dos personagens bíblicos aqui estão para serem imitadas, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Eu disse ontem que ele não disciplinava os filhos biológicos e filhos espirituais, ministeriais, precisam serem, quando necessário, em amor, serem disciplinados. Não é verdade? Porque pode ter disciplina sem amor, mas nunca amor sem disciplina. A disciplina é um sinal de que amamos alguém e queremos tirar aquela pessoa do mau caminho ou na direção do precipício. Eli não disciplinou os filhos. Foi um primeiro erro dele muito grave. Deixa eu acelerar, senão eu vou repetir a mensagem de ontem e não vou avançar. Segundo, seus dois filhos, líderes, eram carnais e adúlteros. 1 Samuel 2:22, não precisa colocar, diz que Ófni e Finéias conquistavam, assediavam e adulteravam com mulheres que iam para o templo. Já pensou? As mulheres de Israel iam com pureza de coração para adorar, e chegando lá, Ófni e Finéias, dois pastores, entre aspas, da época, envolviam com elas, pecavam com elas. E mais do que isso, quando a oferta era oferecida no altar,
Eles, como sacerdote, tinham até direito, mas a carne do sacrifício tinha que estar queimada. E antes disso, eles iam lá e metiam o garfo na oferta. Ontem eu fiz uma analogia sobre o garfo na oferta. O garfo na oferta. Né? Quantos escândalos financeiros, morais, envolvendo líderes por aí. São seguidores de Ofni e Finéias. E o pai via aquilo e só falava brandamente: filhinhos, cuidado. Não é correto o que vocês estão fazendo. Ele precisava dar uma disciplina à altura do problema. E isso foi pesando diante de Deus. Ele não disciplinava. Ele fazia vistas grossas. Ele botava pano quente. E onde tem pecado praticado, não confessado, não abandonado, é impossível que a glória de Deus se manifeste e que haja um genuíno avivamento. Terceiro lugar, eles não ouviam seus pais. O pai falava, ainda que brandamente, mas eles não ouviam. A geração de Eli é uma geração que não ouve pais. É uma geração de filhos rebeldes. E quando eu falo filho aqui, não estou tratando apenas de filhos biológicos. Filhos espirituais. Não tendes muitos pais. Valorize homens como o missionário Wilson, como os pastores dessa casa. O que foi o missionário Genuíno, o que foi o apóstolo Doriel, o que foi o bispo Sérgio Afonso, seu mano está aqui, pastor César, homens de um coraçãozão pastoral e paternal, e pela graça de Deus, o Senhor tem me concedido hoje essa função, essa posição de ser pai. Então, queridos, é necessário que tenhamos um corpo de pastores, de líderes, que esteja em sintonia, em obediência, em submissão. Eu lembro quando, de vez em quando, eu perguntava ao Paulo Roberto Rezende de Oliveira, não sei se ele pregou aqui, várias vezes, que exemplo de homem. E às vezes eu perguntava: Paulo, está precisando de alguma coisa? E às vezes eu falava no sentido material, que ele era itinerante, ele não era pastor de igreja local, ele não tinha um salário de uma igreja. Depois no SCT que a gente estabeleceu uma ajuda de custo para ele, pelo que ele representava para a igreja. De vez em quando eu perguntava: Paulo, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? E ele, com aquele jeitinho todo peculiar, dizia: estou. O que é que você está precisando, Paulinho? Ele dizia: estou precisando de mais humildade, de mais obediência e de mais submissão. E ele tinha essas qualidades de sobra. Ele dizia: eu preciso mais. Que coisa, não é? Maravilhosa. Que o Espírito de Deus ministre isso no teu coração. A geração de Eli não ouvia os pais, não obedecia. Tinha um espírito de independência e de rebeldia. Porque a independência é a primeira porta para a rebeldia. Diga: eu não sou. Eu não pertenço à geração de Eli. Não, 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 não. E não. Outra coisa que eu disse ontem, quero deixar para os irmãos para vocês pegarem a linha do que eu vou dizer agora.
A geração de Eli não ouvia mais a Deus. Não ouvia mais a Deus. Quando Deus falou com Samuel, Eli chamou Samuel e disse: diga-me, relata-me, em detalhes, o que foi que você ouviu do Senhor. Não oculta nada. Diga, diga, diga. Ele precisava de intermediário, porque ele já não ouvia mais a Deus. Estava desconectado. Quem está conectado aí, faz um barulho aí. Olha, esse barulhão aí foi gostoso. Faça outra vez. Oh! Quando alguém precisa de intermediário para saber o que Deus está falando, é problema. Você não tem que correr atrás de profeta. Se Deus quiser usar o profeta, Ele vai levar o profeta a você. Tem gente que se expõe a muita profetada por causa disso. E depois fica confuso. Deus fala através da palavra. A forma mais comum de Deus falar é através da palavra. Você meditando nas Escrituras. Não é, César? De repente um texto salta aos seus olhos. O coração queima. Você diz: meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Olha que coisa linda, maravilhosa aqui. É Deus falando. Deus fala através de uma mensagem pregada no púlpito, usando o seu pastor, ou usando um visitante, ou usando uma jovem, um jovem, usando um adolescente, usando uma criança. Deus usa o disponível. Deus continua falando. O problema é que alguns não têm mais ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Geração de Eli não ouvia mais a Deus. Está cheio de crentes, de pastores, que só tem técnica. Virou animador de auditório. É carismático, prega bem, comunica bem, mas não tem essência. O que nunca pode acontecer conosco é a perda da essência. Que nos falte tudo, mas nunca nos falte o óleo fresco. Porque a unção que quebra o jugo, estando presente, meu irmão, você vai ser fiel em toda e qualquer circunstância, porque você terá os olhos na eternidade, e tudo que surgir será superado com a glória e com a graça de Deus sobre as nossas vidas. O que mais que a geração de Eli tinha e que nós não podemos? Perderam a glória, e acabou, ou Icabode, foi-se a glória, a misericórdia. A arca foi tomada. Ofni e Finéias morrem no mesmo dia. O mensageiro chega, e Eli já idoso, 98 anos, obeso, cego, sentado numa cadeira de balanço. O mensageiro chega e ele dá a notícia: a arca foi tomada. O povo de Deus foi derrotado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. O que acontece com Eli? Olha que fim trágico. Daquele que tinha um chamado para ser sacerdote, ele e a sua linhagem perpetuamente. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Foi-se a glória. Ezequiel teve uma visão e via a glória se afastando do altar. Lembra? Se afastando do templo e esvaindo-se.
Quantos já tiveram a glória de Deus e não a têm mais? Quantas igrejas foram levantadas debaixo de promessas poderosas, mas transigiram, acomodaram, deram lugar às heresias, apostataram, e a glória foi-se, ficou só a casca religiosa. Eu sinto uma glória muito grande aqui nesta manhã. Eu disse ontem que nós não somos exclusivistas. Tem muitas igrejas co-irmãs que têm glória. Muitos homens de Deus nesta nação, que nós amamos, reconhecemos, respeitamos e nos relacionamos. Mas, irmãos, a Casa da Bênção foi uma das igrejas pioneiras na instrumentalidade do apóstolo Doriel, missionária Ruth, em subir montes e clamar por um grande avivamento de Shekinah. É por isso que nós estamos retomando como tema jejum e oração, oração e jejum, porque a promessa para esta igreja vai acontecer. O avivamento virá antes do arrebatamento. E nós não podemos perder o mover da nuvem. E para você entender o que Deus está planejando, o que está na mente do Pai, o que está no coração do Pai, para esta reta final da igreja, é preciso que estejamos conectados. Senão o Espírito fala e você está desapercebido, com muitas vozes e com muito ativismo. Tenha tempo para ouvir Deus, porque o que há de vir virá e não tardará. Promessas que são bloqueadas, misericórdia. Tem um texto violento que Deus diz para Eli. Esse texto coloca aí, 1 Samuel 2:30. Olha só. É forte. É forte, é uma bênção. Ele e a pastora Tereza. De oração e de jejum, ó. E de monte. Ó os livros aqui, ó. Olha o que Deus disse para ele, irmão. Misericórdia de ouvir um negócio desse. Vamos ler? Vamos juntos, vai. O que você sente quando você lê um texto como este? É de estremecer. É o grande El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, falando. Eli tinha uma promessa. Eu e você temos promessa. E olha o que Deus diz, tinha dito, na verdade, tinha eu falado, que tu, a casa de teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Quer dizer, não faltaria sucessores, o legado seria passado. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim, já pensou Deus falando isso? Longe de mim, tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Então, irmãos, as características da geração de Eli faz com que promessas são bloqueadas e a oportunidade passa para outro. Porque o reino é dinâmico. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se alguém sai do plano, Deus adverte, usa alguém, 1, 2, 3, mas o Espírito não contende para sempre. Tem um limite. Se não quer,
Deus vai levantar alguém melhor. Não pense que na igreja você é insubstituível. Não tem pessoas insubstituíveis. Tem alguém muito melhor que eu para o meu lugar. Tem alguém muito melhor que você para o teu lugar se você transigir. Se você desprezar, se você não honrar, se você não cumprir os princípios da palavra. Amém, irmãos? É verdade ou não? A nuvem anda e nós temos que ter juízo. Juízo para estar em sintonia. Nós vamos agora avançar. Eu precisava recapitular com os irmãos, para vocês que não estavam lá ontem, pegar a linha. E quem estava teve paciência de ouvir a recapitulação. O que é bom, a gente precisa repetir, repetir, repetir. Escutou? Ah, mas eu já preguei essa mensagem. Pregue 2, 3, 5, 10, não tem problema não. Tem pastor que fala, eu não gosto de repetir mensagem. Bobagem. Filipenses 3, o apóstolo Paulo diz assim, eu não me envergonho de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Escutou, pastor? O que é importante que o Espírito Santo te deu, ensine 1, 5, 10, 20, até encucar. Alguém diz, eu estou careca de ouvir isso, mas não está careca de praticar isso. Faz toda a diferença. Amém, irmãos? Então, amém. Vamos lá. Quem está comigo aí? Aleluia. Eu estou animado hoje até as 2 da tarde, hein? Alguém diz, misericórdia. Não, não. É brincadeira. Geração de Samuel. É essa que interessa. Vocês preparam aí aquela música do Fernandinho, hein? Cadê o Ministério de Louvor? A música do Fernandinho. Deus está levantando a geração de Samuel. Conhece ou não? Se conhecer bem. Conhece, irmão? Está seguro aí? Maravilha, então. Escute lá. Geração de Samuel. Aleluia. A geração de Samuel, como nasceu Samuel, escute. O nascimento de Samuel, você lembra disso, sabe disso, mas você vai ouvir agora dentro de um outro enfoque. O nascimento de Samuel foi resultado de muita oração, de muitas lágrimas, e de um voto especial. Você lembra que Ana, mãe de Samuel, era estéril. Tinha uma competidora, uma rival, chamada, quem lembra? Me ajuda a pregar. Como era o nome da rival? Não, vocês estão bons, hein? Penina. Penina era fértil e tinha filhos. Ana era estéril e não concebia filhos. E aquilo gerou nela muita tristeza, porque na época a mulher estéril era desprezada, era humilhada, e a sua rival aproveitava disso e a provocava. Eucana, seu marido, sofria com ela, e ele a amava, e dizia, não sou eu melhor que 10 filhos? Para com esse chororô. Mas ela continuava. E ela então ora a Deus. Você conhece o texto, eu não vou me deter. Ela entra no templo. E um determinado dia ela chora, chora, chora e ora silenciosamente. Não saía a voz. Ela estava, no dizer popular, entalada, engasgada,
com aquele trauma, com aquele drama, com aquele problema de esterilidade. O Espírito Santo manda dizer para vocês, aleluia, que nesta primeira convenção da Superintendência do Embu das Artes, o Senhor está curando esterilidade aqui. Não só física, mas esterilidade ministerial. O Senhor quer que você gere muitos filhos espirituais. E estes filhos serão gerados no poder da oração, da ação do Espírito que vivifica a palavra. Cura de esterilidade. Essa é uma característica da igreja de Samuel, da geração de Samuel. João 15:16. Eu vos escolhi e vos nomeei. Olha, irmãos. E vos enviei para que vades, deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então, a geração de Samuel nasce resultado de oração, de lágrimas. Glória a Deus. Esta igreja no Embu, em São Paulo, no Brasil, nasceu com essa mesma marca. Jejum, oração, lágrimas, por salvação de almas. O mesmo sentimento que havia em Jesus é impregnado em nós, quando nós nos oferecemos no altar. O mesmo sentimento de compaixão, amor em ação, vem pelo Espírito que se derrama em nós, e nos leva a chorar, nos leva a orar, nos leva a jejuar, pela salvação de quem não conhecemos. Isso é sobrenatural. É sobrenatural. Eu estou falando de algo que eu vivo desde os meus 16 anos. E como você também nasceu para Deus e ministerialmente, foi debaixo de oração. Porque aqui é uma igreja que nasceu debaixo dessa marca. Por isso aqui está a geração de Samuel. Oh! E não de Eli. Porque a de Samuel nasce de joelho, de oração, de lágrima, aleluia, de votos, de entrega ao Senhor. Segunda marca da geração de Samuel, vai tomando posse dizendo, eu sou da geração de Samuel. Eu faço parte, aleluia, da geração de Samuel. É consagrada ao Senhor. 1 Samuel 1:24. 1 Samuel 1:24. Olha lá. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Irmãos, veja o quadro. Filho único, resultado de jejum, de oração, de lágrimas. Agora é desmamado. Quantos aninhos? Na cultura hebraica, talvez 2, alguns falam 6, não importa. Ana e Eucana leva o menino Samuel e o consagra ao Senhor. Há uma diferença entre duas palavras, santidade e consagração. Aguça o teu ouvido, levante a cabeça, olha para mim. Ser santo significa ser separado com propósito. Ser consagrado vai além. Por favor, anote isso para você nunca mais esquecer. Ser consagrado é dedicado a uma causa.
Tem gente que é santo, mas não é dedicado. Tem gente que tem uma vida santa, mas não é consagrado, no sentido de dedicação a algo. Por exemplo, Neymar é consagrado ao futebol, é a vida dele. Roberto Carlos é consagrado ao mundo da música, é a vida dele. Na igreja tem muita gente que tem a vida santa, mas não tem dedicação. Não se doa ao serviço do reino. Seja você santo e seja você consagrado, simultaneamente. Oh! E esta igreja vai explodir, e as almas serão ganhas, e o avivamento vai varrer o estado de São Paulo e a nossa nação brasileira. Samuel era consagrado. Você tem chamado, você tem talentos, você tem dons, e Deus quer te usar. A invasão do amor de Deus é uma campanha evangelística que já trouxe resultado no Brasil todo. Lá em Vitória, do Espírito Santo, nós estamos com um batalhão lá. Semana que vem será, essa agora foi a semana de evangelizar os parentes e amigos, e a próxima semana é de invasão mesmo nas ruas. Uau, a pastora Raquel não está aqui, mas a minha filha, tem hora que eu tenho que segurá-la. Que ela esquece até de comer, irmãos, literalmente. Tem dia que é 9, 10 da noite, ela não almoçou ainda. Ela vive realmente com intensidade, juntamente com o pastor Alexandre, né? E eu louvo a Deus porque pegou o meu DNA. Amém? E que você também tenha esse DNA, aleluia, de evangelismo, de paixão, de conquistar, porque você tem chamado. Seja consagrado, dedique-se àquilo que Jesus mais ama, ganhar almas, edificar essas vidas e preparar para o arrebatamento da igreja. Aleluias! Geração de Samuel é resultado de jejum, oração e lágrima. Geração de Samuel é consagrada ao Senhor. Terceiro, 1 Samuel 2,18. Samuel ministra ou ministrava ao Senhor. Ah, isso aqui é tão precioso. 1 Samuel 2,18. Vamos lá? 1, 2, 3. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo... Leia outra vez, deixa o Espírito vivificar. 1, 2, 3. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com épocas de linho. Sabe o que significa isso? Samuelzinho, sem auditório, sem plateia, ele e o seu Deus. Ele ministrava, ele adorava ao Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, tem adoração coletiva, tem o culto coletivo, é precioso, mas tenha também os seus a sós, o seu tempo a sós. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore secretamente, adore secretamente, e teu Pai que vê secretamente te recompensará publicamente. O público é o resultado do secreto. Quando você vê Deus usar alguém, pode saber que por trás daquilo que está acontecendo tem um secreto, tem um tempo que aquele homem, que aquela mulher passa com o Senhor, ministrando e sendo ministrado ao Senhor.
Então Samuel ministrava ao Senhor. Você vê que os turnos sacerdotais, turnos de cantores, que Deus ordenou que fosse levantado, eles ocupavam e ministravam em 3 turnos. Então tinha turno de madrugada que não tinha público. Grupo de louvor não faz exibição. Cantores não faz exibição, espetáculo. Ele ministra ao Senhor. A igreja toda é composta de sacerdotes. Amém. Pertencemos ao sacerdócio real. Ministre ao Senhor no seu a sós. Se você toca instrumento, melhor ainda, ó, sozinho. Ah, se eu tocasse. Como eu não toco, sabe como eu faço? Eu tenho no meu celular seleção de músicas de adoração. A primeira coisa que eu faço é botar lá músicas de adoração. Oh, irmãos, a atmosfera muda, o ambiente muda. E às vezes você dobra o joelho exausto, cansado, e com aquela música de adoração de gente ungida, às vezes uma voz pequenina. Eu gosto muito do Antônio Cirilo. Aleluia! Glória! Oi, oi. Alô, amém, obrigado. Então, eu estava dizendo que cantores ungidos, né? Inspirados. Você coloca lá e vai ouvindo. Música de adoração não canta sobre Deus. Canta a Deus. Para Deus. Música de adoração. Tem música evangelística que você canta para o povo, falando de Deus, do poder dele, do plano dele, da glória dele, não é? É diferente. Mas a música de adoração você não está cantando para a igreja. Você não está direcionando a pessoas no auditório. A verdadeira adoração é você cantando para o Senhor. Amém. Aleluia. Maravilha, irmãos. Então, a geração de Samuel é uma geração que ministra, que adora, que cultua, que tem prazer e que não sabe viver em outro lugar. Quem no Santo dos Santos já esteve, não sabe viver sem estar lá. Aleluia! Aplauda ao Senhor, dê a Ele honras, glórias e louvores. Glória, glórias. Quarta característica da geração de Samuel: crescia no Senhor. Glórias. Está muito bom o som, viu? Parabéns. Crescia no Senhor. 1 Samuel 2:26. 1 Samuel 2:26, vamos lá? 1, 2, 3. Outra vez. E o jovem Samuel ia crescendo. Quem pertence à geração de Samuel vai crescendo. Vai crescendo. Crescendo em quê, apóstolo? Em várias áreas. Escute. Tudo que tem vida cresce. Amém? De vez em quando, eu e você temos que aparar as unhas.
Temos que ir ao cabeleireiro, porque cresce o cabelo, cresce as unhas, porque o nosso organismo é vivo, não é? O bebê nasce hoje, daqui 2 meses, você olha, uau, já cresceu. 6 meses, que maravilha. 1 aninho, já está andando, falando. É ou não é? 2 anos, que coisa linda. Imagina se nascesse um bebê e não crescesse, e não desenvolvesse. O desespero da família seria uma anomalia, uma doença gravíssima. Nanismo, ausência de crescimento. Irmão, Deus quer que eu e você cresçamos em todas as áreas. Cresçamos no conhecimento de Deus, na graça de Deus, no conhecimento intelectual também. Nós não fazemos apologia à ignorância. Há pessoas que nunca crescem, não é? Que não têm visão de avanço espiritual, ministerial, secular, profissional, social. Eu fico preocupado quando eu vou na minha cidadezinha, 3 Pontas, sul de Minas, e eu vejo pessoas contemporâneos meus, que continuam naquela mesma situação. Falo, meu Deus, 50 anos depois, essa pessoa não cresceu, não mudou em nada. Mas Deus quer que a sua igreja, geração de Samuel, seja uma igreja que tenha visão de crescimento. Deus quer que você cresça espiritualmente, ministerialmente. Deus quer que você cresça socialmente. Deus vai te dar uma bênção de provisão. Essa pandemia trouxe várias crises no seu bojo, não é? Crise de saúde, crise econômica e crise espiritual. Tem gente que é pastor da igreja nos tempos mais agudos da pandemia e que nunca mais voltaram. Verdade? Aqui em Embu aconteceu isso? Aconteceu isso. Lá em Vitória do Espírito Santo aconteceu, no Brasil todo aconteceu. Então a crise espiritual foi mais grave do que a crise de saúde. Não é? Muita gente que se desviou. E a vida eterna é muito mais preciosa e valiosa, porque é eterna. Então, queridos, cresça em Deus. Aleluia, cresça no conhecimento da palavra, na vida de oração. Ele crescia e se tornava agradável diante do Senhor e diante dos homens. É muito importante quando uma igreja local, escute isso, ela é respeitada na comunidade, respeitada pelas autoridades, reconhecida pela sociedade. Uma igreja que nunca provocou escândalo na vizinhança, não é? Se torna agradável diante dos homens. A vida do pastor, a vida do ministro e a história daquela igreja. Isso é muito especial, porque o que nós somos chega na frente. O bom testemunho ou o mau testemunho vai chegar antes de nós. O que nós somos vai propagar, viu? Então, que haja crescimento diante de Deus e também diante dos homens. E o Senhor é contigo para te dar esse crescimento. E crescer numericamente também. Uma vez eu ouvi um pastor dizer assim, eu não quero que a minha igreja cresça. Você acredita que tem pastor assim? Porque crescer dói. Crescer dói. Dá trabalho? Dá. Mas Deus não chamou para o trabalho. Às vezes o pastor tem uma igreja com 50 membros. Não estou aqui desprezando as igrejas pequenas.
Nós amamos todas elas. Que é pequeno hoje, pode crescer e multiplicar amanhã. Não é? Eu conheço igrejas enormes que começou com uma célula. E virou 2, 4, 8, 16, 32, 64 e foi. E hoje são milhares. Eu conheço igrejas no modelo convencional, que começou numa garagem, que começou num terraço, com poucos irmãos, mas que avançou, porque o que tem vida vai crescer, o que tem saúde vai crescer, o que tem glória de Deus vai crescer. Mas tem pastor que não quer crescer. Ele tem ali 50 membros, o prédio bonitinho, construído, os bancos ou cadeiras legais, climatizado, tem uma receita de dízimos e de oferta que dá para fazer o seu salário. E ele diz: por que eu quero abrir congregação? Por que eu quero abrir 2, 4, 8, 10 igrejas? Vai me dar muito trabalho, vai me dar dor de cabeça. Eu não quero crescer não, eu quero ficar aqui. Irmãos, imagina isso. O sangue de Jesus tem poder. Eu poderia estar lá no estado do Espírito Santo tão tranquilo. Lá nós temos bem mais que 3.000 membros na região, né? Temos lá mais de 50 igrejas. Temos um centro de eventos lá para 2.000 pessoas, né? Muitos irmãos aqui conhecem. Tem um prédio da sede a 300 metros, tem um centro de eventos. O Wilson esteve lá também, né? Os irmãos tiveram, alguns irmãos. A Débora já esteve lá várias vezes. Para a glória de Deus, nós temos um povão maravilhoso. Eu estou lá há 33 anos, gerando aqueles irmãos. E hoje temos superintendentes que nasceram lá espalhados pelo Brasil. E centenas de pastores que são meus filhos. E eu poderia dizer: eu vou viver aqui tranquilo, vou ser jubilado aqui. Eu estou com 70 anos. Mas, irmãos, eu estou dizendo isso não é para vangloriar, é para incentivar os jovens pastores. Não conforme. Não conforme. Seja grato por tudo que Deus já fez. Louve, engrandeça por tudo que Deus já fez. Mas queira mais. Mais. Porque a seara é grande. Muito grande. Em Budazade tem mais de 400.000 habitantes. Eu vim ouvindo ontem no carro, não foi? A população das cidades da Grande São Paulo. Já pensou, irmãos? Mais de 400.000 habitantes aqui. Meu Deus! Sem contar as cidades circunvizinhas. Cotia, o que mais? Carapepu, não, isso não é daqui. Tabuão da Serra, e etc. Se juntar tudo, hein? Quem vai avançar, levante a mão e diga glória a Deus. Queira crescer, todos os aspectos, na graça, no conhecimento e numericamente. Não te conforme, tem mais, muito mais. Isso não é discurso e nem palavra motivacional, não, é a expressão bíblica. Tenha visão de crescimento. Foi assim com a igreja. A igreja começou com 12, lembra? 70, 120, 3.120, 8.120. E aí Atos dos Apóstolos não relata mais números, fala de multidões. DNA de Deus é de crescimento. Aleluia! Diga viva São Paulo. Levanta a mão e diga como guerreiro. Outra vez. Outra vez. O Brasil está nos acompanhando pela transmissão. Aviva Brasil. 1, 2, 3. Outra vez. Uau! Na minha e na tua instrumentalidade. Oh! Aleluia! Samuel crescia. Geração de Samuel cresce. Não fica estagnada, não.
em todas as áreas. Sai daqui dizendo: eu sou geração de Samuel, eu vou crescer, eu vou avançar, tem mais, e eu vou perseguir, e Deus vai me usar, e vai haver multiplicação, viu, pastor? Glória! Quinta marca da geração de Samuel: uma geração que não se corrompe, que sabe fazer o ambiente. Os irmãos sabem que tem um provérbio popular que diz assim: o homem é produto do meio. Você concorda com esta expressão? O homem é produto do meio, sim e não. Deixa eu dar alguns exemplos. Veja um ambiente que Samuel cresceu. Nós já descrevemos aqui na primeira parte dessa mensagem o ambiente nos dias de Eli. O ambiente com aqueles pastores Ofni e Finéias. O que eles faziam, o que eles praticavam. O ambiente espiritual era ruim, era pesado, era carnal, era pecaminoso. E Samuelzinho estava lá no meio. Mas ele não foi influenciado. Pensa em José do Egito. Pensa no José do Egito. Tirado bruscamente. Você conhece toda a trajetória. Vendido pelos irmãos. Levado para o Egito como escravo. Longe da casa paterna. Numa terra de muita promiscuidade, de muita violência, de muito materialismo, de muita idolatria, de muita bruxaria. Mas o José manteve-se fiel. Lembra de Daniel? Meu Deus! Levado de Judá para a Babilônia. Trocaram até o nome dele. E também de Ananias, Misael e Azarias, para identificar com os deuses da Babilônia. Mas Daniel capítulo 1, verso 18, tem muitos jovens aqui. Daniel 1,18 é um versículo que eu fiz para mim bandeira quando eu me converti. E Daniel decidiu firmemente no coração a não se contaminar com o manjar do rei. E ele viveu ali até a sua velhice. Passou por 4 impérios. Influenciou e não foi influenciado. Contagiou e não foi contaminado. Deus vai levar irmãos aqui a lugares altos da sociedade. Cuidado, você vai influenciar e não ser influenciado. O sal não pode perder o seu sabor. Se perder, vira areia branca. E Jesus diz que se perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, querido irmão, querida irmã, o meio não pode nos influenciar. Nós não somos produtos do meio. Uma vez um irmão disse para mim: apóstolo, ora para mim, porque lá no meu trabalho só tem ímpios. E o ambiente é tão ruim, eu quero sair de lá, eu quero estar num lugar que só tem crente. Eu falei: irmão, a tua visão está toda errada. Deus te colocou lá para você ser luz, para você ser sal, para você contagiar, influenciar. Não tem essa história não. Onde você chegar, irmão, grave isso e creia nisso. Quem está com problema é o diabo. Porque você carrega a glória de Deus. E Deus vai te dar graça diante das pessoas. E você vai ser simpático, vai gerar empatia entre você e as pessoas. Nós temos que saber transitar em todos os ambientes. Não é verdade? Tem crente que às vezes quer converter o outro na marra, na raça, no tapa. E se torna pedante. É ou não é?
Você tem que vivenciar antes de falar. E as pessoas vão notar o seu comportamento. E vão dizer, essa pessoa tem uma coisa diferente. Essa irmã aqui, essa senhora, essa dona de casa, essa vizinha, esse vizinho, esse colega de trabalho, tem uma coisa diferente. Eu quero ter o que ele tem. Eu preciso conhecer o que ele conhece. Isso é influenciar um ambiente. Sem fala muitas vezes, mas com a amizade, com a simpatia, com o sorriso, com a prestação de serviço. Eu li um livro, uma ocasião, do Paul Yong-Cho, partiu para a glória há pouco tempo, pastor da maior igreja do mundo, né? E ele conta, parece que é no livro Mais Que Números, que ele queria romper uma barreira para evangelizar um conjunto habitacional lá em Seul, né, na Coreia do Sul. Mas como aqui no Brasil é difícil ter acesso em certos condomínios, né? Pensa lá na como é que chama? Isso aí. O acesso é difícil. Aí sabe o que eles fizeram, irmãos? Olha a estratégia e a paixão para ganhar vidas. Eles colocaram algumas famílias morando no mesmo edifício. E aqueles irmãos apaixonados por almas e sabia que estava ali com propósito, quando dava 17 horas, 18, ia chegando muitos automóveis no estacionamento do condomínio, e aqueles irmãos ficavam transitando por ali, perto dos carros deles, dentro do carro. Quando via alguém que ia estacionar e vinha cheio de sacolas, sacola do supermercado, compras e tal, aqueles irmãos iam lá e se oferecia espontaneamente para prestar pequeno favor. Evangelismo através da amizade, do relacionamento. Uma vez, duas, três, quatro. Aí a pessoa dizia, gente, que esse pessoal é tão gentil, é tão prestativo. Depois convidava aquele vizinho para um chazinho da tarde. Como dizer não? Alguém que era tão amável, tão gentil, tão prestativo, e ali no chazinho da tarde, o Espírito Santo fisgava. A serviço do reino. Digam glória a Deus. Não somos produto do meio, influenciamos o meio. 1 Samuel 3, de 1 a 5. Estou caminhando para a gente entrar na segunda parte do culto. Deus fala com a geração Samuel. 1 Samuel 3, 1 a 5. Vamos ler. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Muito escassa na outra tradução. Não havia visão manifesta. Os céus estavam em silêncio por causa de Eli e do comportamento. Mas agora com Samuel foi diferente. Sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Olha para cá, irmãos. Deus sabe qual é o seu nome. Sabe ou não? Seu sobrenome. Você não é um número. Você tem identidade. Glória a Deus. Deus nos conhece. O reino dos céus nos conhece. O reino das trevas também nos conhece, viu? Fique tranquilo. Conhece. Quando aqueles filhos do sumo sacerdote Cefas foram tentar expulsar um demônio, o que aquele demônio incorporado disse? Eles diziam, em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio diz, conheço Jesus e sei quem é Paulo. O reino das trevas sabe quem é você.
E glória a Deus, porque nós temos identidade. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Um endemoniado só bateu em 7. Mas o reino de Deus nos conhece. O que importa para nós é isso. Samuel, Samuel. Hoje ele te chama João, João. Marisa, Marisa. César, César. Marco, Marco. Aleluia. Gideon, Gideon. Chegou agora? Débora, Débora. Coloca o teu nome aí. Samuel, Samuel. O Senhor te conhece pelo nome, pelo sobrenome, e Ele fala com os seus. Quem tem ouvido a voz do Senhor? Fala no coração, com uma impressão, fala na palavra, fala na mensagem, fala com os dons, profecia, visão. Nós cremos no Deus que fala. Aleluia! E fala conosco. Se você não tem ouvido, pare um pouco, desativa um pouco, dê tempo ao Espírito e Ele vai falar. As minhas maiores experiências foram em tempos mais longos a sós com Deus, de jejum e de oração. Você fica mais sensível e o Espírito de Deus ministra com mais clareza em momentos decisivos. Geração de Samuel, ouve ao Senhor. Glória a Deus. Sexto lugar, geração de Samuel convoca o povo a arrependimento, ora e jejua. 1 Samuel 7, 2, 6. Apenas a leitura é autoexplicativo. Olha, que coisa linda. 1 Samuel 7, de 2 a 6. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Espera aí, irmão, diminuiu a intensidade, hein? Vai lá, bota gás aí. 1, 2, 3. Olha, deixa aí no 3. Volta no 3. Obrigado, irmãos. A geração de Samuel não despreza o jejum. O povo foi convocado para um concerto com Deus. E foi um concerto profundo, você percebeu ali? Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes. Conversão é mudança de rumo, de direção. Amém? Arrependimento é mudança de mente. E Deus usa Samuel e convoca. Agora ele já é sacerdote, agora ele já é adulto. Com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, voltar-se para o Senhor. O povo de Israel tinha altos e baixos. Tirai dentre vós, digo, os deuses estranhos e os astarotes. O povo tinha compactuado com a idolatria. Preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Essa palavra é aplicável hoje. De vez em quando a gente precisa fazer uma introspecção, olhar para dentro, né? Um retrospecto, olhar para trás. Tem áreas na nossa vida de trevas, quem sabe,
que precisa de mudança, que precisa de renúncia para aquilo que Deus vai fazer. Esse é o caminho. Com todo o vosso coração converteis ao Senhor, voltai para Ele e tirai todos os ídolos. Mas apóstolo, tem ídolo no meio do povo de Deus? Está cheio. Tem muitos ídolos. Eu tenho uma mensagem: ídolos dos evangélicos. Tem muitos. Você não dobra o joelho mais diante de uma estátua, glória a Deus, de um Deus de barro, de metal, de madeira, de ouro. Mas tem outros ídolos, não é? Mamon é um ídolo terrível. Foi o único ídolo que Jesus citou e chamou pelo nome. Naquela época havia Baal, Diana, Astarote, Maloque, ou Moloque é com O, não é? Mas Jesus não fez menção de nenhum ídolo conhecido. Jesus disse: ninguém pode servir ao Senhor e a Mamon. 1 Timóteo 3,10 diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro não, é o amor a ele, é a raiz de todos os males. Todos. Nós tivemos problema no Brasil, irmãos, diferentes estados, com pastores que foram iludidos pelas pirâmides, pela criptomoeda feita de forma oficiosa, não é? Não através de agências autorizadas, e que criaram problemas para si, para a família e para a igreja. Alguém dizia: não, a criptomoeda está dando 30%, 40% ao mês, só na cabeça de tolo. Na época do overnight ainda explicava, não é? Mas agora, com infração está crescente, mas ainda pequena diante daquilo que nós conhecemos nos governos lá de Sarney e tal. E quantos pastores entraram nessa? Venderam casa, venderam apartamento, venderam carro, e entraram nas pirâmides, colocando alguém para operar, não oficiosamente, e de repente desmoronou tudo. E o pastor indicou pessoas da igreja, e fora da igreja, e as cobranças vieram. O que é isso? Amor ao dinheiro. De forma lícita, Deus quer que você cresça, que você prospere, que você avance, mas não com essas ilusões. Então, queridos, ídolo, eu falei aqui do Mamon, mas tem tanta coisa, tem idolatrando pregador, idolatrando cantor, muita infantilidade no meio evangélico, não é? Uma coisa assim horripilante no Brasil. Mas o povo maduro, na palavra, está livre de qualquer idolatria no seu espírito e no seu coração. Geração de Samuel, ora, jejua, faz retrospecto, vê áreas que precisam ser mudadas, porque todos nós estamos em obra. Ninguém é perfeito, estamos em obra, mas aquele que começou em nós a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la até aquele dia. Se você crê, dá um aplauso para o Senhor. Resultado dessa tomada de posição: os filisteus foram derrotados. Nossa luta hoje não é contra os filisteus, nação. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nossa luta é contra principados e potestades das trevas. E na medida que você, meu irmão, minha irmã e eu, examinamos e mantemos intimidade, comunhão com essas características da geração Samuel, todos os filisteus de hoje, todos os opositores, todos os inimigos cairão por terra, porque o Senhor guerreia as nossas guerras,
e peleja as nossas pelejas. Eu disse que eu ia até 14h hoje, hein? Vou terminar agora, que eu acho mais lindo agora. É o último texto. No final do seu ministério, Samuel agora está idoso. Meu Jesus, cabelos brancos, uma trajetória, um ministério vitorioso, não transigiu, não saiu dos princípios. E ele agora está idoso. Olha, ele vai convocar toda a nação e vai fazer um desafio diante da nação. Que Deus nos dê graça para usarmos palavras como estas no final do nosso ministério, da nossa jornada. 1 Samuel 12, de 1 a 4. Vamos apenas ler esse texto. Olha só, irmãos, Samuel está diante da nação. Que Deus nos dê políticos, né? As autoridades são constituídas por Deus, porque Samuel julgou Israel. Samuel foi juiz, profeta, servo, né? E olha o que ele agora vai dizer no final da vida. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Saul, né, o primeiro rei. Eu já envelheci, minha cabeça está branca, cheia de cãs, cabelo branco. Eis que os meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, irmãos, ele está diante da nação, numa rede nacional de TV, se existisse na época. Olha lá, eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei. Ele está dizendo, a quem eu dei prejuízo, a quem eu dei o golpe, de quem eu tomei alguma propriedade. Eu não enriqueci ilicitamente. Ele podia rasgar o peito. Meu Deus, a quem ou de quem jumento eu tomei? Trazendo para a linguagem de hoje, coloca aí o apartamento, a casa, o carrão, a Mercedes, não é? Ele está dizendo, eu não tomei boi de ninguém, eu não tomei jumento de ninguém. Israel era eminentemente agrícola e pecuário, por isso essa linguagem. A quem defraudei, isso é, a quem enganei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, de quem eu recebi propina. Meu Jesus de Nazaré, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia não tem que ser atualizada, ela é atualizadíssima. Que os nossos homens públicos conheçam esse texto. A quem tenho oprimido, de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos. Quanto suborno para que a pessoa encubra, cubra, não denuncie. O povo de Deus não pode perder a capacidade de indignar. Nós temos dupla cidadania, cidadão do céu e cidadão brasileiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Samuel disse mais, prova e eu restituirei. Agora vê o que o povo responde lá, irmão. Olha o verso 5. Vamos ler juntos. 1, 2, 3.
5. Verso 6. Verso 7. Que assim seja. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, em primeiro lugar, de você, pastor, pastora, líder da igreja, jovens, que tenhamos as características da geração de Samuel. Que o Espírito Santo aplique estes princípios no teu, no meu e nos nossos corações. Se você anotou, recapitule sempre, tá bom? Guarda no teu espírito tudo isso que nós meditamos aqui. Geração de Samuel é resultado de oração, lágrimas e voto. Geração de Samuel é consagrada ao Senhor. Geração de Samuel ministra o coração do Pai. Geração de Samuel cresce em todas as áreas. Geração de Samuel não se corrompe no ambiente. Geração de Samuel, Deus fala com ele. Geração de Samuel convoca e faz retrospecto de arrependimento, ora e jejua. Geração de Samuel vê os filisteus derrotados. Geração de Samuel mantém a vida íntegra diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade. Que Deus nos ajude como igreja, sal e luz em Embu das Artes. Fique de pé.